Olá, o meu nome é William, eu sou instrutor de trânsito e pai do Arthur. Ele começou o vídeo conversando com vocês e ele vai falar com vocês num segundo momento. Eu vou falar agora e no final do vídeo eu vou deixar um plus, na verdade um pequeno trecho, umas dicas, mas quem não quiser olhar pode finalizar o vídeo quando o Arthur retornar a falar com vocês. Eu vou falar hoje, estou falando diretamente para ti que está começando, que está no processo de aprendizagem, está começando a aprender a dirigir. Eu vou falar de direção defensiva, que é uma ferramenta especial, né, para esse momento em que tu está agora. E na verdade eu vou focar na chapa, eu deixei aqui atrás para que a todo momento vocês possam acompanhar. Na verdade é um acrônimo, né, é uma sigla que fala dos pilares da direção defensiva. A chapa é importante porque ela fala resumidamente de todo o processo da direção defensiva. E aí ou CHAPD, né, ele tá chapa ou CHAPD, eu vou explicar a diferença do A e do D. Na verdade, nesse acrônimo eles são a mesma coisa, mas eu vou tocar nos 5 itens, vou falar dos 5 itens ali da chapa, dentro desse processo agora, desse primeiro momento, onde tu tá aprendendo a dirigir, tu tá construindo a ideia da direção. Então a letra C da chapa é o conhecimento, tá? Conhecimento sobre o Código de Trânsito Brasileiro, porque ele é teu amigo nesse primeiro momento. A gente conhecendo o Código de Trânsito, ele está lá para nos auxiliar, nos ajudar. Claro, ele é extenso demais, ele deveria ser mais resumido, mas tu dá uma lida, tu conhecer principalmente o que vem a ser, né? O que vem a te ajudar no processo da direção é interessante. Nesse primeiro momento, tem coisas que a gente não consegue assimilar do código pelo fato dele ser extenso demais. Então, conhecimento sobre o código é importante. Conhecimento dos equipamentos do teu veículo. Tu tem o conhecimento do teu veículo? Vou perguntar para vocês. Vocês sabem, por exemplo, onde fica a tampa, o tanque de combustível do carro? Então, quando entrarem no carro hoje, mesmo que não seja teu, procura no painel onde tem o tanque de combustível, a marquinha do tanque de combustível. Para onde a flecha estiver apontando, do lado desse tanque, é o lado do tanque de combustível. A maioria das pessoas não sabem isso, porque não leram o manual do proprietário. E ele é importante, eu entender como é que funciona o meu carro, tá? A terceira é conhecimento dos riscos e os procedimentos no trânsito. Eu conheço de quem é a preferência, por exemplo, num cruzamento onde não tem sinalização. A preferência é sempre de quem está à direita. Então, se eu olhar à minha direita, a esquerda de vocês, na verdade, mas a minha direita aqui, quem está lá tem a preferência. Em qualquer um dos cruzamentos, quando não tiver sinalização. O H da chapa é habilidade. Veja bem, habilidade, na verdade, é habilidade no veículo, o conhecimento, na verdade, do veículo. Como é que é a tua frenagem? Tem que ser uma frenagem suave. Como é que é a tua arrancada? Tem que ser uma arrancada suave. A habilidade tem a ver com experiência, né? A gente treinar. Como é que funcionam as tuas mudanças de marcha? Como é que funciona a tua arrancada num aclive acentuado, que a gente chama de lomba, né? Lomba acima. Como é que é a tua parada nessa lomba? Tudo isso tem a ver com habilidade, tá? Aqui tem uma coisa fundamental, as pessoas acham que o pedal que coloca o carro em movimento é o acelerador. E na verdade o pedal que coloca o carro em movimento é a embreagem. Quando tu começa no plano, quando tu começa a tirar o pé da embreagem, o carro começa a andar. É claro, tu vai precisar desenvolver o veículo, então para ganhar aceleração, e aí tu vai precisar apertar no acelerador, né? Buscar o acelerador. Mas o carro, o veículo, o pedal que faz o veículo andar não é o carro.
não é o acelerador. E às vezes as pessoas procuram mais acelerar do que entender o que é um controle de embreagem. Isso tem a ver com a habilidade, que a gente está falando agora. A habilidade também tem a ver com as condições adversas de via, por exemplo, e de clima. Pista molhada, está chovendo, cerração, tem neblina, tem buracos na via, vegetação próxima à via ou rodovia, como é que é o acostamento, né? Tem crianças perto desta rodovia, dessa via, né? As diversas condições adversas, lembrando que tudo que te tira de uma boa condução é uma condição adversa. Existem outras, né? Nós poderíamos colocar diversas condições adversas, não só nessas duas situações, de via e de clima. Tem condições diversas, por exemplo, do condutor, quando eu decido fazer coisas misturando, né, tirando junto com a direção, mas não é o caso agora, pelo menos neste momento. O A do meio ali, da chapa, é atenção, que foi como meu filho abriu o vídeo. Bom, atenção, existem 3 tipos de atenção direcionadas para o trânsito. A primeira seria a atenção fixa, quando o condutor olha somente para uma coisa, para uma situação, e essa atenção não é apropriada para o trânsito. Às vezes, ela pode acontecer até por uma má regulação do banco. Tem pessoas que dirigem com os cotovelos quase encostando, né, na direção, então limita a visibilidade dessa pessoa. Tem outras pessoas que preferem dirigir com o banco totalmente afastado do volante, então estão dirigindo com o braço totalmente esticado. E isso também, né, prejudica a visão. Tá? Essa atenção fixa, ela não é ideal para o trânsito. Existe uma outra que é a circunstancial, que é a atenção de momento. Quando eu estou procurando, um exemplo, quando eu estou procurando ultrapassar um veículo e eu só olho na contramão, quem está vindo de lá, é a única situação que me importa, né, para ultrapassagem. E muitas vezes eu não olho quem vem atrás, pois quem vem atrás, de repente já começou a manobra, está no meio da manobra e eu posso vir a causar um acidente. Tá? A atenção ideal nessa situação, para uma direção defensiva, é a atenção difusa, onde eu começo pelo banco, na verdade. Eu vou começar a ajeitar o meu banco da melhor maneira possível, arrumando os meus retrovisores da melhor maneira possível. Né? Espelho do meio, o retrovisor do meio, então, observando todo o vidro de trás. O esquerdo, um filetezinho, um pedacinho do carro e o restante da rua, e o direito a mesma coisa, um pedacinho do carro e o restante da rua. Eu vou conseguir, inclusive, minimizar o ponto cego. Claro que eu não consigo eliminar. Eu vou precisar de outras ferramentas para eliminar esse ponto cego. Mas eu vou conseguir minimizar o ponto cego. Atenção difusa, quando eu estou atento à sinalização vertical, às placas, sinalização horizontal, pinturas na via e na verdade, os outros atores, as outras pessoas, pedestre, ciclista, motociclista, os veículos leves e os veículos pesados, né? Quando eu tenho a atenção total, ok? Mesmo que a gente não consiga ficar 100% focado em uma coisa, ainda mais quando outras pessoas a gente está dividindo essa atenção com outras situações. O P é de previsão, então antecipar-se ao risco, tu prevenir realmente que possa vir a acontecer. Tá ligado no trânsito, e se tu entendeu, se tu enxergou uma coisa estranha, algo que pode estar errado, acredita que isso pode estar errado, porque tu vai te preparar mentalmente para aquilo ali. Um exemplo que acontece nas cidades aí direto, eu estou rodando, na minha frente para um ônibus, e desse ônibus vai descer e subir passageiro. Lá na frente do ônibus, está passando pela frente do ônibus um pedestre, às vezes com uma criança, às vezes no celular, porque os pedestres também usam o celular para atravessar a rua e não acabam não enxergando, não olhando para os lados. Eu decido agir
talvez não preventivamente, mas da forma corretiva. Eu vou deixar para diminuir a velocidade para resolver lá, quando eu estiver no momento. E ali, se eu mantiver a mesma velocidade, tomar a lateral do ônibus e lá na frente me deparar com essa situação onde tem uma pessoa ali para atravessar e não olhou para os lados, eu tenho que ter uma habilidade muito grande, um tempo de direção e tenho que ter conhecimento de outras coisas que eu não sei se as pessoas, se tu, por exemplo, que está me vendo aqui, teria lá no momento. Primeiro é conhecimento do carro, a gente já falou lá no começo. Qual é a calibragem do pneu do teu veículo? Tu calibra quantas vezes por semana, por quinzena ou por mês? Freio ABS ou não ABS? E qual é a diferença do ABS para o não ABS? Tração do teu veículo, na dianteira ou na traseira? O teu carro ele é empurrado, a tração é na traseira, ou ele é puxado, a tração é na dianteira? Tudo isso, tu vai precisar de todas essas informações lá. Até para entender como é que o teu carro vai se comportar numa situação onde tu vai fazer uma frenagem de emergência. Porque lá tu vai, até por reflexo, a gente age da seguinte maneira: pé no freio e desvia do problema. Então, que a gente não tente agir dessa maneira, mas sim de uma outra maneira. E a outra maneira seria preventivamente. Entendi que isso acontecer, eu sou obrigado a tomar a lateral do ônibus, diminui a velocidade, conta como se aquilo fosse acontecer. Vai passar uma pessoa na frente do ônibus. Dessa maneira eu estou preparado. Se acontecer, tranquilo, eu vou parar o carro e a pessoa vai seguir. Outra situação que eu quero falar para vocês que acontece direto é a questão das crianças jogando bola próximo à via, onde tu está rodando. Tá? Criança jogando bola próximo à via conta como se a bola fosse correr para frente do carro. E essa criança vai correr atrás. Por mais que a gente avise em casa para os nossos filhos, sobrinhos, netos, primos, para não correr atrás da bola, por reflexo também essa criança vai correr. E onde tem uma bola, isso é um ditado, né? Onde tem uma bola, tem uma criança correndo atrás, existe mesmo, e deve ser horrível para quem tem que conviver depois com atropelamento. E eu não estou falando aqui de matar uma pessoa, eu estou falando do simples ato de atropelar. Para que isso não aconteça, coloca a direção defensiva como uma ferramenta no dia a dia no trânsito, para entender, para tu te prevenir, né? Precaver em relação a essas situações. Por último, então, ação ou decisão. Se a gente for ler CHAPD, decisão. Se a gente for ler chapa, ação. Ação ou decisão tem a ver com a nossa ação real no trânsito. Tá? Uma ação correta, na verdade, uma decisão correta. Se eu vou agir, tenho que agir corretamente, de forma segura, e muitas vezes eu tenho que ser muito ágil. Agir de forma correta, de maneira certa, com precisão no que eu vou fazer. Eu estou numa rua preferencial. A placa de pare está para quem na rua que eu vou acessar, que está à minha frente. A pessoa que vem à minha esquerda e tem um pare para ela, ela não está mostrando que vai parar. Ela vem numa velocidade contínua e ela não vai parar. Eu paro o meu carro. A sinalização diz que eu tenho que ir. Então eu estou correto se eu fosse. Mas na verdade eu estou vendo aquela situação e eu vou parar o meu carro. Essa é a minha ação correta. William, mas de repente tu trancou o trânsito. Tá, não, eu tranquei o trânsito, mas de forma correta, porque essa pessoa que está agindo de uma maneira errada, ela vai passar pela placa de pare e não vai parar, e a gente pode causar um acidente. Então, a minha ação, a minha decisão é correta, né, nesse momento, rápida e correta, e evita um acidente. Aqui a gente está terminando então com a ação ou decisão. Eu queria trazer esse conjunto de ferramentas assim dentro da direção defensiva para que melhore, para que abra um pouquinho a visão de vocês em relação ao trânsito, uma consciência melhor em relação ao trânsito. Eu vou deixar com vocês agora com o Arthur, e no final eu vou botar para quem está realmente nas aulas, né, e está se preparando por uma prova. Muito obrigado a todos e um bom trânsito, na verdade, para vocês.
Eu não uso aparelho dental, eu uso óculos. No começo do vídeo, a minha camiseta era essa ou essa? Você reparou que a cor da caneta mudou? Começo do vídeo, final do vídeo. Se você não conseguiu ficar 100% focado no vídeo, imagina no trânsito com diversas situações. Por todos nós, olho no trânsito e celular distante. Eu tenho 14 anos. Daqui a 4 anos estarei dirigindo. O trânsito que eu terei depende das tuas ações. Grande abraço e, na verdade, a minha camiseta era essa. Esse último momento, então, na verdade eu vou tentar fazer um momento bem curtinho. É para quem está se preparando para a prova prática. Já passou pelas aulas e prova teórica, passou pelas aulas práticas e está ali no finalzinho. Se eu perguntar para o instrutor prático qual é o maior problema do aluno, o instrutor vai dizer, na maioria das vezes, controle emocional, porque o aluno fica nervoso. Todos nós ficaríamos. E aí eu quero contar um segredo para vocês antes. Eu dei aulas para colegas meus, eu fui instrutor na categoria D e dei aula para colegas meus, instrutores de trânsito, e eles ficaram nervosos também. E dei aula para examinadores do Detran, que eram habilitados na categoria B e foram para D e também ficaram nervosos. Eu ficaria, todo mundo vai ficar, né? Claro que em graus diferentes, mas todo mundo vai ficar. Se eu perguntar para o aluno, 90% vai dizer que o maior problema é o medo da baliza, porque isso virou, na verdade, um mantra negativo na família. Meu pai rodou, minha mãe rodou, meu tio rodou, meu primo rodou, meus primos, enfim, como é que eu não vou rodar? Então quebra, na verdade, esse mantra negativo. A baliza, na verdade, é a parte mais fácil da prova. O que acontece é que ela é a primeira parte, e aí a maioria das pessoas ficam nessa primeira parte. Às vezes porque erraram 2 piscas, e aí chega em casa dizendo, rodei na baliza, e na verdade tu errou porque tu não deu os 2 piscas, ou fez de maneira incorreta. Então assim, te prepara para essa prova, entende como é que o teu corpo reage a situações. Isso é a primeira dica que eu daria. Não vai me comer uma feijoada um dia antes da prova, porque já teve, na verdade, eu tenho certeza que tu já teve em situações que tu estava com dor de barriga no momento de um teste, de uma prova. Imagina tu ter comido lá, te alimentado de maneira talvez incorreta, e aí pode ser que venha a dar, e pode ser que tu não a dar uma dor de barriga e tu não consiga fazer a prova. Tem que sair dali direto para o banheiro. Entender como é que o corpo reage é importante. Certamente já deu um branco também. Meu Deus, me deu um branco. Quando as pessoas dizem, quando a gente está nervoso e as pessoas dizem assim, respira, 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 é para que a gente oxigene o cérebro da maneira correta e acabe não se esquecendo das coisas. Porque a gente acaba esquecendo em virtude de não estar oxigenando da maneira correta. Então, quando chega lá, respira bem. Por favor, não toma Rivotril e Ritalina em dia de prova, a não ser que esses sejam remédios de uso contínuo, mas geralmente as pessoas querem ir atrás de um amigo lá, toma um Rivotrilzinho. Não toma Rivotril, não toma Ritalina. Tudo que te coloca no estado alterado, que não seja o teu, né, vai vir a te prejudicar. No dia da prova, tá? Não fica lá no dia da prova perto dos palestrantes, aquelas pessoas que rodaram 3, 4 vezes e elas ficam lá dando palestra, porque é assim, porque é assado. Se elas soubessem tanto, elas não estariam ali, tá? Não fica na volta dos amigos, conheci esse pessoal aqui na aula teórica, a gente fez uma amizade, ou uma indicação, vocês se juntaram tudo dentro de um mesmo CFC e agora vão ficar. Sai de perto, marca um churrasco, uma pizza para depois. Tá? Mas ali naquele momento, te isola num canto e constrói no mental a tua prova prática. Fica lembrando de todas aquelas aulas que tu teve com o teu instrutor prático. Confia no teu instrutor prático. Essa pessoa, essa instrutora, esse instrutor é a pessoa que quer ver tu passar, que quer ver tu entender o processo do trânsito. Então acredita no que ele está falando, o que ela está falando.
Isso é importante. Eu não estou dizendo para ir contra a família, mas muitas vezes tem um tio lá, um tio de 40 anos que sabe dirigir de maneira errada e diz, não, isso aí é besteira, é assim que faz. Existe um padrão e a gente segue um padrão. A gente dá aula em cima desse padrão, tá? Do que é solicitado, pedido ali na prova. Claro, com base, com estudo e focado na direção, para te sair dali dirigindo. Tá? Por favor, lembra do PBEC quando for entrar no carro. PBEC é um acrônimo, na verdade, uma outra sigla. O P é de porta, que certifica que a porta está fechada quando entrar no carro. Que a gente sai com porta aberta. O B é de banco, ajusta o assento encosto, tá? De maneira correta. O E é de espelhos, o retrovisor, do meio e os laterais. E por último, o cinto de segurança. Lembra do PBEC nessa sequência. Tem gente que quer entrar no carro e botar o cinto. E aí tu vai fazer todos os ajustes atracados num cinto de segurança. Tá? Tem gente que quer entrar no carro. E primeira coisa é ajustar o espelho. E aí quando tu for ajustar o banco, tu vai ter que ajustar os espelhos para o outro ajuste de banco. Né? Então, por favor, segue a sequência do PBEC. Pega um papel, escreve isso e põe lá. Porta, banco, espelho, cinto de segurança. Coloca na parede lá para te estudar. Só tem um jeito de a gente passar nas coisas estudando bastante, estuda muito. Presta atenção nos movimentos e estuda isso bastante, os movimentos que vocês vão fazer durante a aula, as aulas práticas. Porque a aula prática é domínio do veículo, olho na sinalização vertical e horizontal, placas e pintura na via. Isso tu já viu lá nas aulas teóricas. E aí tem movimentos específicos, tá? É a baliza, e isso tem como estudar. Tá cheio de vídeo no YouTube, material no Google. Retorno de 3 pontos, também tem vídeo, vários no YouTube, né? Retorno de canteiro e conversões. Mas conversão eu sei fazer. Tem gente que não sabe a diferença de retorno e conversão, mas conversão eu sei fazer. Existem 3 pontos para uma conversão perfeita, uma boa conversão. E tudo isso tem no YouTube também. Então, te prepara. Se eu pudesse te dar uma dica para um amigo, eu diria, carinha, te prepara. Vai dar certo. É mais fácil rodar na prova do que passar. Passar é fácil. Só tem que querer. E, na verdade, eu não sei até onde tu quer. E querer é querer verdadeiramente. Sai deste maldito celular. Tá? Celular para estudar, mas na hora da prova esteja 110% ali, naquele momento. Tu tem que entender que aquilo ali é precioso. Aquilo é precioso para ti, porque tem investimento. Eu não estou falando de investimento só de dinheiro. Investimento de dinheiro, eu sei que é um valor considerável, mas tem uma disposição ali, um investimento de tempo da tua vida. Tem pessoas que gastam tempo, mas tem pessoas que precisariam de mais tempo dentro das nossas 24 horas, né? Então, o tempo que tu podia estar com os teus filhos, com os teus parentes, e tu tá lá. Então, é um investimento. Tudo de bom para vocês. Como pessoa, como instrutor, conte comigo e conte com o Grupo Atlântica sempre. Um abração.